Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora de um editorial aqui do Estadão que está dando muito o que falar. A esquerda está reclamando pra caramba. Olha só, o BRICS é uma miragem. O editorial do Estadão fala basicamente aquilo que eu já falei para vocês inúmeras vezes aqui, que o BRICS não é nada. O BRICS não é uma aliança comercial, o BRICS não é uma aliança militar, o BRICS não tem basicamente aliança nenhuma. É um grupo de pessoas que estão no grupo. A única conclusão é que está todo mundo no grupo. Não tem nenhuma outra coisa que seja a partir disso, né? E pior do que isso, como eu já falei para vocês, é um grupo que não tem futuro, não tem como isso evoluir. Você poderia dizer até, teoricamente, que não é nada hoje, mas pode virar uma aliança comercial, pode virar uma aliança militar. Não, não vai virar nada, porque tem vários inimigos dentro desse grupo, ou seja, não chega a lugar nenhum, não há nenhuma possibilidade dos BRICS. Mas aí também existe um outro argumento que o pessoal coloca, que é, mas o BRICS não faz diferença também, fica no BRICS, porque qual diferença faz? Não muda nada, né? O problema todo é que justamente o que está acontecendo agora é justamente que o Lula está sacrificando a nossa relação com os Estados Unidos, uma relação importante, uma relação real, uma relação palpável, por essa suposta relação com o BRICS. Ou seja, sim, fazer parte do BRICS é ruim, porque acaba levando a decisões de merda. A gente vai falar aqui sobre as respostas do Lula ao tarifaço. E basicamente não tem nenhuma, porque ele está acreditando nos BRICS. Essa notícia foi sugerida por Caralison, Tirania da Soberania e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu já falei isso para vocês inúmeras vezes, mas aqui o Estadão está reforçando este ponto, né? A mais recente investida tarifária do Trump contra o Brasil e Índia, ambos atingidos com sobretaxas de 50%, foi o primeiro teste real de capacidade dos BRICS de agir como um bloco. O resultado foi desolador: silêncio, hesitação e, por fim, declarações vagas que não ousaram sequer mencionar o agressor. Eu falei sobre isso ontem, né? O Lula falou com o Narendra Modi lá da Índia e falou, não, que é um absurdo, tarifa é ruim, é isso aí, e ficou nisso mesmo. E não vai sair disso. A Índia já está negociando com os Estados Unidos, já fez uma lei proibindo o petróleo russo lá na Índia, justamente para se adequar ao que quer os Estados Unidos, né? A China também falou, que declarou que é contrária ao uso de tarifas e não sei o que lá, mas não vai a lugar nenhum, não vai ajudar o Brasil em nada, né? Se o BRICS já parecia um clube retórico, sob a presidência brasileira provou-se irrelevante. Eu diria que nesse caso aqui nem tanto é culpa da presidência brasileira. O BRICS sempre foi um nada, sempre foi uma idiotice que não tem sentido nenhum, né? Por que é uma idiotice? Porque para você ter um grupo de países, é sempre interessante você ter um grupo de países e coisa e tal, mas tem que ter alguma sinergia, né? Tem que ser alguma coisa maior do que simplesmente a soma das partes. Se for só somar as partes, fica cada um por si, pô, não tem problema nenhum, você faz acordo quando for necessário. Para que você vai unir com outros países se isso não vai te dar nenhuma garantia, isso não vai melhorar em nada o posicionamento seu? Tudo que o BRICS dá é essa ideia vaga de não vamos brigar contra os Estados Unidos, mundo multipolar do Putin, essas besteiras que não vão dar em nada, né? Aqui, ó. O contraste entre o tamanho da retórica e a inércia prática revela muito sobre a política externa do Lula. Pois é. Desde o início do terceiro mandato, o presidente apostou no BRICS como vitrine da liderança global, contrapondo a hegemonia americana. Essa aposta, como se vê agora, foi um grosseiro erro de cálculo. A China, que é o real centro de gravidade do grupo, exatamente, o BRICS é a China e mais uma galera que tenta ficar ali do lado, querendo se mostrar como grande, né? Move-se segundo seus próprios interesses, caga para os BRICS, e é isso que acontece mesmo. A Índia se equilibra entre Moscou e Washington, e o resto, e nenhum deles quer se comprometer para ajudar o Brasil, ou seja, não vai sair para nada. É o que eu falo para vocês, gente, o BRICS é uma idiotice, é o pessoal que a única coisa que o BRICS se compromete é se reunir todo ano em algum lugar para discutir coisas, e no final das contas não sai nada dessa história, né? A única vantagem que isso tem para os políticos é poder dizer para a população, tá vendo? Olha só, fazemos parte dos BRICS. Os BRICS têm 60% da população do mundo e não sei o que lá. E o que adianta ter 60% da população do mundo se ninguém decide para que lado que vai? Não adianta nada, pô. Se você tivesse realmente alguma forma de acordo, algum acordo comercial, algum acordo militar, ok, seria uma coisa válida, mas não tem nada. Quer dizer, e nunca vai ter. Esse aqui é o problema, né? O pior não é que não tem nada hoje.
Nunca vai ter no futuro, porque vocês sabem, a China e a Índia têm conflitos na fronteira, têm conflitos comerciais enormes, porque a Índia é uma espécie de China 2.0, né? Aliás, muitas empresas americanas estão indo para a Índia, saindo da China, indo para a Índia. Então, ou seja, não tem como isso um dia expandir para um mercado, para um mercado comum, muito menos para uma aliança militar. Você tem também a Arábia Saudita e o Irã. A única vantagem que você tem nesse bloco são os políticos falando BRICS, 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 e porra nenhuma, não sai nada disso aí. Não resolve absolutamente problema nenhum, não melhora em nada a situação de ninguém, né? Enfim, o episódio expôs o isolamento estratégico do Brasil. Em vez de preparar terreno para negociações diretas com Washington, algo que o estadista faria mesmo diante do antagonismo pessoal, mesmo diante de possível humilhação, como diz o Lula, mesmo diante de possível sacrifício da própria imagem, Lula preferiu acionar um foro incapaz de oferecer respostas concretas. Uma escolha que tem menos a ver com pragmatismo e mais com a doutrina Amorim, inspirada no chefe do Celso Amorim, né, o chefe da diplomacia do Lula, né? Anti-americanismo como princípio, aproximação automática com a China e Rússia no meio, e como fim a crença de que um sul global coeso existe e aguarda ansiosamente a liderança do Lula, o que nunca vai acontecer, né? Ou seja, é o que eu falo, esse é outro ponto importante, né? Você podia dizer assim, não, beleza, o BRICS não serve para nada, mas tem o nome BRICS, é bonitinho, BRICS, parece tijolo, é BRICS, 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 BRICS. Pô, vamos ficar no BRICS, né? E aí que tá, esse que é o problema, porque aí entra um cara de esquerda que é apostar nesta porcaria que não existe para brigar com os Estados Unidos e vai ferrar a gente, vai jogar nossa economia no lixo, igual Venezuela, igual Cuba, que ficam reclamando de embargo americano. Não, vocês que se afastaram dos Estados Unidos. Não foi os Estados Unidos que impôs isso aleatoriamente, né? Aqui, ó. Governo, apesar do desejo de Lula, o governo considera difícil acertar a resposta conjunta dos BRICS. Difícil não, impossível. A China não vai mover uma palha pelo Brasil, porque a própria China está preocupadíssima, a economia da China está se ferrando com essas tarifas do Trump, e eles querem se virar, querem eles sair disso daí, né? Eles veem o Brasil como uma alternativa para despejar produto chinês aqui no Brasil. Adivinha, né? E o Brasil querendo jogar produto lá na China. Não vai ser o contrário, eles que vão querer jogar produto aqui no Brasil, né? Enfim, não vai ter acordo nenhum, os BRICS, quer dizer, vai ter o que teve, né? Teve cartinha dizendo, não, muito feio, não gostei. Trump feio. Aliás, nem falaram do Trump, nem criticaram o Trump, tá? Falaram que o negócio de tarifa é errado e não sei o que lá, né? O pessoal da esquerda, evidentemente, ficou muito chateado com a crítica do Estadão ao BRICS, né? Tá aqui, ó, em editorial infame, Estadão ataca o BRICS e confirma sua submissão a Washington. Porque na cabeça desse pessoal, lembra esse negócio que eu falo sempre para vocês, tá? A esquerda vê o anti-americanismo como caminho para o comunismo no Brasil. Isso é desde a época de 64, quando havia sim gente que queria o comunismo aqui no Brasil. Eu falo sempre isso, não acredito que teriam capacidade de dar um golpe em 64, mas que tinha gente que queria o golpe em 64, certamente tinha comunista que queria o golpe comunista aqui em 64. E tem até aqueles diários lá do Serviço Secreto da Tchecoslováquia que falavam exatamente sobre isso, sobre o fato de que o brasileiro, de forma geral, sente uma certa inveja recalcada dos Estados Unidos, né? Porque faz sentido, né? Para pensar, o Brasil e os Estados Unidos têm mais ou menos a mesma idade, têm mais ou menos o mesmo tamanho, mais ou menos a mesma história, né? Colonizados pela Europa, depois tivemos problema com escravidão, superamos isso, tivemos industrialização, mas olha a diferença, né? Como é que os Estados Unidos chegaram onde chegaram e nós estamos onde estamos, né? Então existe um certo recalque brasileiro com relação aos Estados Unidos, e aí fica nesse negócio, o anti-americanismo acaba sendo uma chave para o comunismo. O comunismo, vocês sabem, é a doutrina da inveja, né? A doutrina que puxa pela inveja. Então nada mais natural que usar o anti-americanismo aqui no Brasil para chegar no comunismo, é o que esse pessoal fala. Quando eu digo que a gente deve fazer negócio com os Estados Unidos e ignorar os BRICS, não é porque eu queira me submeter aos Estados Unidos ou porque eu acho que os Estados Unidos é tudo de bom e coisa e tal, tudo perfeito. Não, é só reconhecer que é muito mais importante para o Brasil os Estados Unidos do que os BRICS. Não tem lógica nenhuma negociar com os BRICS. Os BRICS não são nada hoje e não vão chegar a lugar nenhum. É um monte de ditadura quebrada, Rússia e China, a Índia, que é um país democrático, mas que tem uma economia muito ruim também. Ou seja, um monte de gente fracassada querendo arrumar entre si para bater em alguma coisa, um negócio que não tem nenhuma chance de acontecer. Acaba que as diferenças entre os países acabam fazendo muito mais força, né? Então é lógico que a esquerda está chateada, a esquerda vive da inveja, se você não tem inveja, o que vai fazer, né? E o pior é isso, o pior é que, no final das contas, o Lula não tem o que fazer, né? Aqui, ó. Especialistas avaliam que o Brasil acionar o OMC contra tarifaço tem efeito simbólico.
Exatamente. Ah, o Brasil entrou na OMC contra os Estados Unidos. Olha que absurdo, coisa e tal. A OMC já virou um zero à esquerda, não tem mais relevância nenhuma. Então, o Brasil vai ganhar lá na OMC? É possível que ganhe. A Índia também vai ganhar. E aí, vai acontecer o quê? Não vai acontecer nada. Não vai mudar absolutamente nada. Aqui, ó, o pessoal está reconhecendo aqui que é um evento, simplesmente uma coisa simbólica, né? E aí, olha só que curioso, as 4 frentes que o governo Lula tem para reagir ao tarifaço do Trump. BRICS, aqui, ele fala aqui no final, aqui, ó, acionar, ligar para o Trump, não vai ligar para o Trump, o Lula tem medo do Trump. Acionar os Estados Unidos da OMC, já vimos que é simbólico, não faz nada. Diplomacia, tentar conversar com o pessoal lá, não consegue nada também. E fazer medidas internas, ou seja, no final das contas, que é um pacote que não saiu nada também de retaliação aos Estados Unidos, e eu espero que não saia, porque só tem como piorar a situação nesse caso, né? O Brasil já cobra taxas de importação absurdas dos Estados Unidos, a gente que é brasileiro paga taxas absurdas aqui, não ajudaria em nada, só pioraria a situação, né? Então, esse é o custo do alinhamento de merda do governo Lula com o BRICS. Fomos jogados no buraco por causa de uma meia dúzia de isentão em São Paulo, que fica com esse negócio, não, porque o Bolsonaro, temos que tirar Bolsonaro para voltar ao PSDB, porque temos que voltar com a centro-esquerda, o PSDB, o PMDB, Bolsonaro não pode, não sei o que lá. E aí jogaram a gente no colo do Lula, né? Agora estamos todo mundo alinhado nesse daí, e digo mais para vocês, tá? A gente ainda tem o risco da situação piorar muito, porque vocês sabem que tem conflitos acontecendo nesse mundo todo. E alguns desses conflitos têm potencial de virar conflito mundial. E se virar conflito mundial, adivinha de que lado que a gente vai ficar nessa porcaria desse conflito? Vamos ficar do lado da Rússia, do lado do Irã, do lado errado da história, né? Do lado do eixo do mal. Isso pode custar para o Brasil 200 anos de desenvolvimento. Pode custar muitas gerações de brasileiros indo para o saco por conta de uma decisão errada desse idiota do Lula. E que foi colocado lá por causa de uma decisão errada dos idiotas da isentosfera de São Paulo, que queriam reviver o PSDB a qualquer custo, acharam que tinha que tirar Bolsonaro a qualquer custo, não sei o que lá, para ter o Lula, para voltar ao PSDB depois, e não vai acontecer isso no final das contas. 2026 vai ser de novo Bolsonaro versus Lula, mesmo que seja por proxy, por outro candidato no lugar dele. Ou seja, fizeram a escolha errada, sem sentido, e podem ter jogado a gente num atraso monumental. Parabéns à isentosfera de São Paulo pelo nosso alinhamento com o BRICS.